É sabido que o Literatórios se dedica principalmente a romances brasileiros e latino-americanos, e principalmente a romances. Mas existe um gênero literário que eu gosto muito, que é o gênero de contos. E eu falo isso para todo mundo, que é muito gostoso a gente tomar pelo menos alguns minutos do dia para ler um continho e imaginar essa história, que poderia ser uma história muito grande, mas que o autor ou a autora tiveram uma capacidade forte o bastante para tornar aquelas 15 páginas tão impactantes quanto um livro de 300 páginas. Então eu selecionei 4 títulos para a gente conversar hoje. São títulos bem diferentes, todos eles muito bons e com alguma temática em comum que me chamou bem a atenção. O amigo Marco Severo, que eu sempre falo aqui, me enviou 2 livros de contos que deixou encantado. Eu sei que esse também é o seu gênero de predileção. E ele me presenteou com 2 livros muito legais e muito diferentes um do outro. Um deles é um livro que eu peguei 300 vezes na mão na livraria e nunca levei, que é O Jeito de Matar Lagartas, do Antônio Carlos Viana, que saiu ano passado pela Companhia das Letras. E o outro venceu o Prêmio Sesc de Literatura na categoria de contos em 2015, de uma autora chamada Marta Barcelos, saiu pela editora Record, e o nome do livro é Antes que Seque. Eu vou começar pelo livro da Marta Barcelos, Antes que Seque. Ela que é carioca, das letras, colaborou com vários veículos de imprensa. Teve 2 contos que figuraram num livro organizado pelo Luiz Rufato, e esse é seu primeiro livro de ficção, sua estreia na ficção, inclusive como contista. O livro impressiona bastante porque trata de temas que poderiam ser muito suaves, mas que ela imprime uma força muito grande conforme começa a discorrer sobre as histórias. Nós temos no livro uma pessoa que pretende vender a casa e tem uma história obscura sobre um filho que fez uma cirurgia bariátrica e não reagiu muito bem, como existem algumas pessoas dentro dessa estatística. Sobre mulheres que querem ser mães a qualquer custo e fazem os mais malucos tratamentos para isso, e também sobre mulheres que foram mães e a experiência não foi gratificante tal qual elas imaginavam. Temos histórias corriqueiras assim que já puxam mais para um lado de crônica, como a relação entre uma cabeleireira que descobriu um nicho no mercado carioca, que é o nicho do mega hair, e a relação dela com uma cliente que é uma socialite da cidade, e a relação que essa mulher tem com o cabelo, tanto com as suas roupas. Um conto muito marcante, passado numa estudantina, onde 3 amigas de Ipanema frequentam e se misturam com pessoas de outras classes, e uma das mulheres está se sentindo bem rejeitada porque naquela noite ela não tinha sido tirada para dançar. Existe um protocolo que as mulheres têm que ser convidadas, né, e não o contrário na estudantina, e ela acaba descobrindo um fato muito chocante. Além de história de paixão adolescente, despedida da vida, casamento de muitos anos, sofrendo uma mudança pela autoestima do marido, que jamais tinha tido nenhuma. Então ela percorre várias gerações, representa pessoas de diversas idades, sempre contando uma história interessante, algumas vezes num tom de crônica, mas a maioria das vezes com contos que surpreendem bastante. Antes que Seque foi um presente incrível, Marco. Foi muito legal ler esse livro. E eu quero ler mais coisas da Marta Barcelos, tomara que não tarde. Jeito de Matar Lagartas, do consagrado Antônio Carlos Viana, que é um autor que eu gosto demais, que já está na literatura há bastante tempo, traz temas impressionantes. Cada conto é um baque no peito. Cada conto parece ser uma coisa muito normal, parece navegar por águas calmas e mornas até a gente ter aquele choque com o navio e ficar deveras impressionada. Gente, puta que pariu! Não é pra colocar o copo em cima do livro, eu odeio quem coloca o copo em cima do livro.
Aí vai lá louca e coloca o copo em cima do livro. Pode colocar o copo em cima do livro? Não pode. Vai em lançamento de livro e coloca o copo no livro, você vai pro inferno, direto pro inferno. Se você preferir o inferno que o céu, nesse caso você vai pro céu e vai ficar com anjinhos pro resto da vida. Não coloquem copos em cima do livro. Bom, voltando ao Jeito de Matar Lagartas. Ele começa já com uma porrada muito bem dada. São duas crianças indo visitar a casa de um amigo, o título é intitulado Muralha da China, e eles sabem que esse amigo morreu e eles estão só aguardando os pais chegarem para passar a notícia para a mãe. O jeito que isso vai ser feito, aí já é outra história. A história é de uma viúva muito solitária que coloca a casa à venda para poder ter algum tipo de companhia e acaba reencontrando um amor do passado e cria muitas expectativas em cima disso. O conto que dá título ao livro, né, O Jeito de Matar Lagartas, que é um conto muito gostoso para quem gosta de histórias que tem reminiscências da infância, que são 3 crianças que passam as férias no sítio da tia, que tem muitos cajueiros e existe uma lenda que os cajueiros atraem lagartas e cada uma das pessoas desse lugar tem um jeito especial de matar essas lagartas. E é a descoberta das crianças, fazendo uma bela analogia da passagem da infância para a adolescência, uma dessas coisas que a gente gosta muito de ler. No livro também figura o Seu Lilá, que é uma espécie de geni do Geni Zeppelin, que agrada aos adolescentes da cidade. É um conto forte que eu gostei muito, foi um dos meus favoritos aqui da coletânea. Uma mulher que está se redescobrindo espiritualmente, se redescobrindo como uma pessoa melhor, tentando fazer um tratamento e acaba por levar um mendigo para dentro de casa, e algumas surpresas vão acontecer nessa visita. A divertidíssima Dona Viola, que vê um acidente na televisão, reconhece o carro do marido, acredita que ele morreu e começa a fazer toda a preparação para isso, porque ela quer estar impecável para esse velório e para essa viuvez. Um rapaz que descobre que uma antiga amante, meio prostituta, morreu e resolve comparecer ao velório e vê que ela teve uma vida completamente diferente do que ele imaginava. E o melhor conto do livro, ao meu ver, chamado Um Traidor, que é a história de uma mulher chamada Maria Reina, que aos 60 anos descobre o autoprazer, que descobre o autoprazer de uma maneira muito peculiar. Esse conto tanto me divertiu como emocionou. E aí eu findei O Jeito de Matar Lagartas muito feliz. Eu costumo ler os contos fora de ordem, embora isso às vezes seja um erro, porque as historinhas são interlaçadas, mas não é o caso desse aqui em especial. Te agradeço de novo, Marco, por ter insistido tanto para eu ler esse livro. Foi sensacional. Certas Mulheres, do Augusto Cruz e da Miriam Canavarro, pode enganar no início por ter um título doce. Muito pelo contrário, ele é um livro que trata de várias vinganças. Ao longo dos contos a gente vai descobrindo vinganças muito bem elaboradas, que são um péssimo exemplo para uma geminiana como eu, e eu fiquei impressionada com a qualidade do texto de ambos. Já conhecia o texto do Augusto, mas não conhecia o texto da Miriam, então me impressionou bastante. O segundo conto do livro, escrito pela Miriam, conversa com o segundo conto escrito pelo Augusto. São os dois únicos contos que têm essa ligação, mas a ligação é muito boa. Eles vão discorrer sobre a história da Jo, que é uma manicure bem nervosa, bem colérica, que joga as coisas assim super na cara. Um belo dia ela recebe a confissão do marido de uma traição. Tanto a Miriam quanto o Augusto, cada um dá a sua versão de como a coisa aconteceu. Isso é muito legal quando a gente treina escrita, né? A gente tenta dar várias versões para a mesma história, mas no caso do livro isso soou muito bem. O Augusto nos apresenta personagens muito cativantes, como a Simone, que faz o melhor feijão do morro e leva a gente de todos os cantos da cidade para provar, além de ser uma mulher linda e voluptuosa, mas que se recusa a fazer algum envolvimento com alguém. Ela não se envolve com ninguém. O primeiro conto, que é um reencontro de dois colegas de escola que tinham sido apaixonados um pelo outro platonicamente durante muitos anos, e aí eles se encontram depois de um tempo, depois de um bom tempo, depois de 25 anos, e eu me identifiquei muito com a personagem
personagem feminina desse conto. Nós temos alguns contos de vingança do Augusto e a gente descobre que ele é mesmo uma pessoa muito cruel. Não esperava isso de ti, Augusto, mas tudo bem. Eu vamos dizer que foi o teu eu lírico, tá? Nessa história. Eu vou te perdoar por causa disso. Que é o caso de uma mulher que reencontra a melhor amiga depois de 20 anos e acredita que o marido esteja apaixonado por ela e arma uma vingança daquelas vinganças muito boas. E outra história fantástica sobre vingança de uma moça que encontra um rapaz, tem uma noite espetacular e ele some durante 8 dias e quando ele resolve procurá-la, ela faz um encontro muito especial para os dois. São vários contos no livro, obviamente eu falei de alguns do Augusto, mas vale a pena ler todos. Nos contos da Miriam, a gente encontra também mulheres muito fortes e decididas, como uma mulher que depois de uma briga com o marido no carro, sai no meio da estrada e só vai reaparecer algum tempo depois, criando um clima bem no ar na história. Também me identifiquei muito com essa personagem feminina, pelo visto eu me identifiquei muito com o livro. Uma mulher que descobre sucessivas mensagens de uma ex-namorada da adolescência do marido e resolve dar um jantar para conhecer essa pessoa pessoalmente, né? Essa ex-namorada com o marido atual. A história de uma mulher que engravidou inesperadamente do marido que nunca quis ter filhos, ela resolveu levar a gravidez adiante. Além desses contos e de outros, tem uma história folclórica de um trabalhador rural que certo dia depois de uma queda acaba se deparando com um gnomo que vai realizar um desejo dele e as coisas também saem às avessas. Durante o livro os contos são entrelaçados, sendo uma vez um conto da Miriam, uma vez um conto do Augusto, todos eles abrangendo as mulheres, dando voz a elas de maneira não caricata, de uma forma bem peculiar, com toda a força que a mulher tem e com toda a capacidade que ela tem de fazer coisas para o bem, para o mal e também para impor limites. Então foi com grande alegria que finalmente eu li o Certas Mulheres. Obrigada, Augusto. Obrigada, Miriam. Belo livro. Eu espero mais coisas de vocês, juntos ou separados. O esperado livro do Alex Furtado, Os Mortos Não Comem Açúcar, engana, dizendo que é um livro de contos. Eu comecei lendo dessa maneira e depois eu descobri que existe uma experimentação, que são contos ligados, e lendo eles em sequência você forma uma história, e uma história das boas, uma história muito interessante. Ele retrata de uma maneira muito bonita, tanto Olinda quanto Recife, te deixando com bastante vontade de ir pra lá. Eu que acabei de voltar de lá, matei um pouquinho das saudades lendo os contos dele, né, lendo o livro. Existe um lugar lá, um prostíbulo chamado Casa 10, que acredito eu que seja fictício. Muitas referências à música brasileira e a alguns livros que fizeram parte da formação dele enquanto leitor e enquanto escritor. No primeiro conto a gente tem o reencontro do Ricardo e da Laura, que foram apaixonados durante a infância, tiveram uma faísca muito grande, principalmente durante uma peça que eles encenaram juntos no colégio, mas eles não puderam ficar juntos por uma impossibilidade política, por uma incompatibilidade política entre as duas famílias. E eles guardaram esse amor o resto da vida. O Ricardo tá de passagem por Recife, comprometido com uma moça, e a Laura também tá comprometida, tá noiva, e eles não veem possibilidade desse amor se realizar, né? Não tem a possibilidade, mas tem esse reencontro, que é um reencontro muito bonito e belas cenas passadas em Olinda. Depois a gente vai seguir para cada um dos jovens que fazem parte desse universo, que são os amigos da Laura, que são as pessoas próximas dela. A Ângela, que é a sua melhor amiga, que um pouco inspirada pela amiga, também tá num relacionamento sério, tá para se casar com um rapaz que de repente é aceito pela família. Ambas são filhas de severos militares. Tem mães
que tem uma história pregressa, oculta. E o interessante é que ao longo do livro as máscaras começam a cair, as máscaras de todo mundo. Nem todo mundo no livro é tão puro quanto parece e nem todo mundo é tão ruim assim e tão duro. São personagens bem cativantes que a gente vai se apegando conto a conto e começando a formar uma figura na nossa cabeça. A gente começa a enxergar esses personagens, começa a ser uma coisa mais tátil. Impressionou bastante Mortos Não Comem Açúcar, inclusive no conto que dá nome ao livro, né? O conto homônimo ao título do livro. E o autor foi bastante sagaz na medida como ele vai revelar o caráter e o passado de cada um dos personagens de maneira paliativa e ao mesmo tempo impactante, assustadora, assim como é a vida. Todo mundo tem suas portas fechadas, aquelas portas que não quer abrir. E o Alex Furtado abre as portas dessas pessoas. E quantas dessas a gente não conhece? Alex, eu gostei de tudo. A tua escrita é incrível, a edição do livro é linda e eu só posso esperar te ler cada vez mais e mais. Fabuloso, formidável. Me despeço dizendo que nesse momento eu tô realizando um sonho, que é poder falar um pouquinho de contos, preparando já um outro vídeo com essa temática. Deixando aqui o recado geral, leiam contos, é um gênero que faz muito bem pra gente, que atiça muito a imaginação e principalmente quem tem vontade de escrever, escreva contos, mesmo que os seus contos sejam um lixo. Então despeço agradecendo os livros recebidos, essa oportunidade de ter a leitura contínua que me extasiou tanto, que me contagiou tanto e esperando por mais e mais livros assim. Foi um prazer, até o próximo Literatório, tchau, tchau.